Pessoal, é aquilo, né? Temos que ir trocando o nosso treinamento e nós temos diversas abordagens sobre isso, sobre quando é o adequado. Algum treinador gosta de fazer dessa maneira, outros dessa. E temos que ver fundamentos para poder, sei lá, criticar, considerar, etc. Mas existem alguns sinais que você pode identificar que está na hora de trocar de treino. Então, eu reuni aqui 4 deles e eu queria dividir isso com vocês, da mesma maneira que vocês dividem essa alegria desse clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. O nosso sinal número 4, claramente que a gente precisa mudar o treinamento, é em casos de lesões ou doenças. Vamos explicar. Estou fazendo um treinamento e estou sentindo, às vezes, uma fisgadinha, uma pegadinha, uma coisa que você fala, pô, mas está dando só uma pegadinha, não está me incomodando. Mas é um negócio que não está redondinho, não é? Mas dá para ir tocando. Isso é um sinal que a gente precisa de um cuidado e precisa mudar esse treinamento. Porque se está pegando naquele exercício, a chance de você melhorar fazendo ele não é boa. Pode acontecer? Pode, lógico, né? Quase tudo é possível nessa vida. Até mesmo você clicar no gostei, você que não clicou aí. Brincadeiras à parte. Mas a chance maior é que provavelmente não vai acontecer isso. Então você pode fazer uma mudança do seu treino em limitar alguns movimentos, alguns exercícios e quem sabe até mesmo um grupamento muscular completo para que você trate uma lesão. Caso você não faça isso, você pode se lesionar. E aí você vai ter que mudar de qualquer jeito. Lembrando que você pode se lesionar fora também. Então, sei lá, eu tenho muitos alunos meus que conciliam musculação com atividade física. Então, sei lá, o cara foi lutar no jiu-jitsu, se machucou. Isso é um indicativo de lesão. Estabelecido não pela musculação, na verdade a musculação deve ter até protegido ele para que não seja pior, mas está lá. Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma mudança de treinamento. Então, a gente precisa limitar os exercícios que causam dor. Normalmente a limitação é muito bom. Um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal, é bem-vindo, mas sempre a melhor conduta é procurar um médico. Quando a gente fala de doenças, a mesma coisa. Então, uma doença pode ser necessária para se levar à finalização de um treinamento. E começar outro, claro, uma troca de treino. Então, por exemplo, estou com uma doença, sei lá, respiratória. Então, me falta fôlego. Que tal eu mudar o meu treinamento e colocar mais exercícios isoladores se for permitido treinar? E aí eu coloco mais isoladores e tempos de intervalos maiores para que eu consiga extrair localizadamente e não parar de treinar. Então, tipos de doença podem também gerar limitações. Tem outras doenças que podem envolver, como por exemplo, alguma doença articular, e aí é muito óbvio esse tipo de necessidade de troca de treinamento. Indo adiante, o nosso número 3 é cansado do treino. Então, pô, de novo eu vou lá fazer isso, mas que saco, eu vou ter que ir lá, de novo 4 de não sei quanto, aí depois vai para esse, aí tem esse aqui. Então, essa parte de ludicidade, tá? É muito importante. É muito importante que você vá para a academia com gosto, porque quem vai com gosto desenvolve melhor o treinamento. Claro, eu vou feliz. Então, eu troco os treinos dos meus alunos todas as semanas, tá? E esse, eu posso, já falei aqui sobre trocar de treino toda semana, tem um vídeo aqui no canal, mas esse fator eu vou levantar agora, que é a ludicidade. Então a musculação, ela é um esporte que tende a ser monótono, diferente de um futebol, de uma luta, porque tem sempre uma novidade, uma coisa nova, inesperado. Então torna-se mais divertido. Não é que a musculação é chato, mas ela tende a ser mais aquilo mesmo. Você vai para academia, você já sabe mais ou menos o que te espera ali. Não tem um negócio para te atiçar. Até pode ter, mas você, garotão comportado, você vai prestar atenção no buraco da anilha para colocar na barra e treinar. Então, se eu troco o treino do meu aluno todas as semanas, eu posso trazer sempre uma novidade para ele. Não que você tenha que, tá? Mas é algo que eu gosto de fazer com a maior parte dos meus alunos. Então, se você está cansado do seu treino, se você está olhando para ele está parecendo indigesto, chato, troca. Porque às vezes você fala, eu não gosto de treinar. Não, mas às vezes você não gosta daquele treino. E não gosta hoje, gostava ontem. Mas hoje eu sou assim. Mas eu posso criar uma nova especificidade de treino para que eu consiga ser feliz treinando. Fator número 2, obviamente, se você muda o seu objetivo. E por incrível que pareça, eu tenho que citar isso, galera. Eu vejo pessoas que, por exemplo, chegam para mim e falam assim, olha, o meu objetivo, Leandro, é melhorar minha força no jiu-jitsu e hipertrofia.
e ele faz um treino só de hipertrofia. Ele vai ganhar força? Vai, mas não é a força que ele está querendo. Não, mas é que eu já vinha treinando assim e tal, e a progressão de carga vai vir de qualquer maneira, então não é bem assim. Eu posso fazer um treinamento agora que vise os dois, hipertrofia e força. Obviamente, cortando pela metade, porque se eu tenho uma energia vital só e eu dedico ela toda para hipertrofia, não tem como eu ter duas energias vitais. Então, se eu pego energia vital e quero focar um pouco em força, eu abro mão um pouco de hipertrofia. Mas eu preciso dessa mudança quando tem uma mudança de objetivo. Legal, Leandrão, eu quero treinar sempre a hipertrofia. Legal, tudo bem. Mas agora eu quero focar os ombros. É o mesmo treino, só vou fazer um pouco mais pesado, levantar um pouco mais de carga. Não vai funcionar. Eu vou entrar em cutting. Então eu vou ter menos carboidrato, eu preciso de mais déficit calórico, eu tenho que mudar o treino, colocar aeróbicos. Então nós temos diversas situações que podem levar a uma mudança de treinamento, que é do tangente do objetivo. Então se você mudar o seu objetivo, o primeiro questionamento é: o que eu vou fazer com o meu treino? E o número 1, claro, quando o treinamento não está dando resultados. Então, independente de ser força, hipertrofia, RML, flexibilidade, não importa. Se você está fazendo um treinamento e não está vendo mudança nenhuma, cogite trocá-lo. Mas antes você vai cogitar verificar o aspecto, dois aspectos, tá? Nutricional e hormonal. Porque a gente sabe que tem uma conjuntura de fatores que levam ao sucesso de um objetivo. E se eu penso que só o treino é responsável por isso, eu posso martelar num lugar e não dá em nada. Então eu vou lá, não está dando certo, vou trocar o treino. Troca o treinador, troca o treino, troca o horário do treino, quando na verdade o que nós temos é um problema nutricional. É um problema hormonal da tríplice responsável pela composição corporal, que eu já falei aqui, que é, já vou dizer logo, vamos terminar aqui, para não, eu vou entrando nos assuntos e fica o vídeo perdido. Espero que os vídeos sempre fiquem claros. Se um treinamento não está dando resultados e você tem certeza que uma variável dietética está boa e os seus hormônios estão bons, troque o treinamento com inteligência. O que pode ser que esteja errado? O que eu vejo muito, pessoal treinando errado para mais. Isso é muito grave, porque energia vital ele está gastando até acima do que precisa. E ele não vai evoluir. E normalmente ele pensa o quê? Meu treino deve estar fraco, vou aumentar. Ele entra, né, numa bola de neve e isso gera lesão, gera desgaste de sistema nervoso central, SNC. Então, cuidado. Não é que menos é mais, não é necessariamente assim. Mas cogite a possibilidade de você estar treinando errado para mais. Eu vou reforçar isso. Muitos alunos, quando entram comigo, estão treinando errado para mais. Muitos. Não estou dizendo que é o seu caso, mas tem uma chance disso. Agora você falou da tríplice hormonal, Leandrão. Você vai falar ou não vai? Porque isso é importante, né? Saber quais são os 3 grupos hormonais que regem a minha definição, a minha quantidade de massa muscular, a minha força, entre outros fatores de saúde e bem-estar. Muito bem, então eu vou deixar você com esse vídeo aqui, viu só? Não é que eu fui estrategista nessa. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu falei sobre os principais hormônios que você deve cuidar para que você tenha resultados e dignidade de vida.